paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, reunidos para juntos louvar a Deus e estudar a santa e gloriosa palavra do Senhor. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos que nos assistem esta noite. Peço que os irmãos compartilhem esta live, este link, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo estudo da palavra de Deus. Eu sou o presbítero Eliano Pires, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Carlos, São Paulo. Junto comigo nesta live estão a minha filha Fernanda. Amém. E a minha esposa Márcia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a fazermos uma oração nesse instante, pedindo a direção de Deus para este trabalho, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar graça e sabedoria esta noite. Querido Deus, maravilhoso Senhor, nós estamos mais uma vez aqui na Tua presença, reunidos para louvar, bendizer o Teu nome e estudar a Tua santa palavra. Eu suplico ao Senhor que o Espírito Santo nos conduza esta noite, Senhor, nos dando sabedoria. Instrui-nos, Senhor, na verdade. Levanta em nosso meio, Senhor, mestres da Tua palavra para ensinar a sã doutrina à Tua igreja. Abençoe os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham nesta live, Senhor. Abra o entendimento para compreenderem aquilo que será ensinado. Abençoe os que estão doentes, internados. Cura, Senhor, a cada um. Tenha misericórdia da nossa nação e de todo o mundo, Senhor. Cura as enfermidades. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para louvarmos ao Senhor com o hino de número 141 da nossa área. Vamos louvar a Deus com bastante alegria. 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, onde ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é a mim, o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Fico sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão.
rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos à leitura da nossa lição. Vamos estudar esta noite a lição de número 10 da nossa escola bíblica dominical, que tem como título O Dom de Mestre ou Doutor, dando continuidade ao nosso estudo dos dons ministeriais. Vamos esta noite estudar, com a graça de Deus, a lição de número 10, que fala sobre o dom ministerial de mestre ou doutor, que é a mesma coisa. Irmãos que têm a sua revista, acompanhem conosco. Aqueles que não têm e puderem acessar o blog oeliano.blogspot.com, lá nós temos a lição na íntegra e também os meus comentários que eu escrevo no início da semana. Eu coloco lá. O texto áureo da nossa lição, vou pedir para a irmã Fernanda ler, está em Romanos 12, 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 7. Verdade prática. Irmã Márcia vai ler. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, Romanos 12, 6 e 7, o que nós lemos agora no texto áureo, e ainda Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Mateus 7, 28 nos diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é ministério, Tiago 3. meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por esta leitura bíblica que nós lemos esta noite. Falamos aí sobre alguns textos que falam sobre o ministério de mestre. Vimos aí Mateus 7, 28 e 29, onde Jesus conclui os seus discursos e a multidão ficou admirada da sua doutrina, do seu ensino,
porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas, que eram os mestres da lei judaica. Vimos também Atos 13:1, que fala que na igreja de Antioquia havia alguns mestres, alguns profetas e doutores ou mestres. Entre eles estavam ali Barnabé e Saulo, que são bem conhecidos. Também Romanos 12, versículo 7, especificamente, fala que quem tem o ministério de mestre deve se dedicar ao ensino, deve haver dedicação. E por último, Tiago 3, versículo 1, que alerta sobre a responsabilidade dos mestres, que receberão mais duro juízo. Então, muitas vezes é melhor sentar para aprender do que levantar-se para ensinar, porque a cobrança para os que ensinam será muito maior. Quero cumprimentar aqui os irmãos que estão conosco, a irmã Ana Alves de Oliveira, lá de Osasco, está cumprimentando-nos com a paz do Senhor Jesus. Estão conosco, mas não comentaram ainda. Muito bem, continuem conosco, nós vamos ao comentário da nossa lição. Na lição passada, os irmãos lembram que nós estudamos sobre o ministério pastoral. É um ministério mais cobiçado pelas pessoas, porque principalmente nas igrejas pentecostais, o pastor ele tem a responsabilidade de administrar a igreja. Então, as pessoas costumam desejar o ministério pastoral para estar à frente, para serem líderes da igreja. É diferente do ministério de mestre, que nós vamos ver esta noite. Na lição passada, nós falamos do primeiro tópico sobre Jesus como o sumo pastor, o grande pastor, ou o maioral dos pastores. Ele é o nosso exemplo como pastor. Nós vimos que Jesus é o pastor supremo, que ele conhece as suas ovelhas e que também dá ou deu a sua vida pelas ovelhas. No segundo tópico, nós falamos a respeito das características de um verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor ele deve ter um caráter íntegro, deve ser irrepreensível, como disse Paulo escrevendo a Timóteo. Vimos também que um pastor ele deve ser exemplo para os fiéis, para os infiéis e para a sua família. Por último, na lição passada, nós falamos sobre o ministério, o dom ministerial de pastor, falamos sobre a missão do pastor, que é alimentar a igreja, exortar, aconselhar, cuidar do rebanho do Senhor. Mas nós vimos também que é uma missão polivalente, ou seja, existem no ministério pastoral há múltiplas funções, mesmo do ponto de vista bíblico, e na atualidade foram acrescentadas algumas funções, como administração, finanças, construções de templos, trabalhos em convenções. Então, a tarefa do pastor se tornou muito mais árdua. E vimos também o cuidado que devemos ter com os falsos pastores, ou com os lobos e mercenários. Eles estão por toda parte querendo devorar o rebanho do Senhor. Na lição desta semana, dando continuidade ao estudo dos dons ministeriais, nós vamos estudar o último dos dons ministeriais mencionados pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:11, que é o dom de mestre ou doutor. Nós vimos lá que os dons ministeriais são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, que é a mesma coisa, é na verdade um professor da palavra de Deus. Todo sistema filosófico, religioso, educacional, político, etc., ele tem os seus fundamentos, as suas bases. Todo sistema ele tem lá os seus princípios éticos e necessita naturalmente de doutrinadores, necessita de que alguém elabore primeiro os seus princípios e depois propague para os seus seguidores. Nós temos, por exemplo, o marxismo, é um sistema político, mas existem muitos filósofos marxistas que divulgam as ideias de Marx. Nós temos o capitalismo, ele também tem lá
os doutrinadores do capitalismo. Nós temos, são sistemas econômicos e políticos. Nós temos também o socialismo, vários outros sistemas. Nós temos também os sistemas educacionais. E nesse sistema existem os doutrinadores, existem os professores que propagam. Temos também as mais variadas ciências, a geografia, matemática, os idiomas, português, inglês. Nós temos também as ciências sociais, as ciências políticas. Então, em cada um desses setores há doutrinadores, há pessoas que se ocupam da função de divulgar as suas ideias. E no cristianismo não é diferente. No cristianismo, Jesus Cristo é o fundador, o Filho de Deus. Ele veio a este mundo e ele propagou a sua doutrina para os judeus naquela época. O próprio João, ele diz assim, que Jesus veio para o que é seu, o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele estava se referindo aos judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Jesus passou 3 anos aproximadamente lá em Israel, proclamando a sua doutrina, ensinando a um grupo de discípulos, principalmente aos 12, a quem ele chamou de apóstolos. E após a ressurreição, ele fez também alguns discursos para as multidões, mas alguns discursos dele, ele fez exclusivamente para os discípulos. E após a sua ressurreição, ele chamou os discípulos e ordenou que eles saíssem pelo mundo e que ensinassem a todas as nações a guardarem tudo aquilo que ele havia mandado. Então os apóstolos receberam esta incumbência inicial de lançar os fundamentos do Evangelho. Então, Jesus ele entregou a sua doutrina aos apóstolos, primeiro por revelação. Os apóstolos receberam do próprio Jesus pessoalmente. E no caso de Paulo, ele recebeu por revelação e inspiração, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo era um fariseu, depois perseguidor da igreja. Então ele não andou com Jesus durante o seu ministério terreno. Então ele recebeu de Jesus visões, revelações e inspiração para escrever. Ele escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Então Jesus, após a sua ressurreição, ele estabeleceu mestres na igreja para serem doutrinadores daqueles que chegam à igreja. As pessoas, primeiro, elas creem em Jesus através da mensagem pregada pelos evangelistas. Os evangelistas saem ao campo anunciando as boas novas do evangelho, conforme nós vimos na lição em que falamos do ministério do evangelista. Depois que estas pessoas vêm à igreja, elas necessitam de alguém que lhes discipule, que ensine os fundamentos do cristianismo. Inicialmente, o pastor da igreja irá apacentar este rebanho. Por isso nós dizemos que todo pastor, ele é um mestre também. Embora nem todos os mestres sejam pastores. Mas todo pastor, ele precisa estar apto para ensinar. É inconcebível um pastor que não saiba, que não tenha condições de ensinar a palavra de Deus. Os dons ministeriais, irmãos, eles seguem uma ordem lá em Atos, em Efésios 4:11. Primeiro apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores e por último doutores. Esta ordem, ela não acontece por acaso, mas o Espírito Santo inspirou Paulo para que escrevesse colocasse os dons espirituais nesta ordem. Vejam, primeiro, apóstolos. Por quê? Os apóstolos receberam de Cristo diretamente os fundamentos da igreja e lançaram. Eles lançaram os fundamentos. O fundamento é Cristo. Então, eles receberam do próprio Jesus esta doutrina e aí espalharam por Jerusalém, depois em toda a Judéia. Depois deles vieram os profetas. Alguns deles eram os próprios profetas. E esses profetas ajudaram os apóstolos a lançar os fundamentos e também proclamaram a palavra de Deus, condenando o pecado, denunciando, proclamando contra o pecado e falando da necessidade de salvação. Depois dos profetas vêm os evangelistas.
que saíram pelo mundo anunciando as boas novas, anunciando aos perdidos a necessidade de salvação em Cristo Jesus. E após os evangelistas, quando eles trazem as almas para Cristo, vêm os pastores que vão ampará-los, que vão cuidar deles, que vão tratar. As pessoas às vezes chegam à igreja feridas, viciadas, cheias de muitos problemas. Então a figura do pastor entra nesse sentido de amparar, de cuidar da ovelha que chega ao rebanho do Senhor. Eu estou falando aqui dos pastores, dos verdadeiros pastores. Eu não estou me referindo a lobos, a mercenários, cujo interesse é apenas financeiro, ou o status, ou coisa do tipo. Depois dos pastores, vêm os doutores, os mestres da igreja, que se dedicam exclusivamente ao ensino da palavra de Deus. E aí o mestre, ele se dedica de forma mais aprofundada. Os mestres da igreja, eles mergulham nas páginas da Bíblia Sagrada, eles procuram os lugares que a Bíblia se refere, através da geografia bíblica, eles buscam os estudos arqueológicos para compreenderem melhor a palavra de Deus e assim ensinarem à igreja do Senhor a santa palavra de Deus. Todos estes ministérios, esses dons ministeriais, eles começam em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o modelo por excelência de cada um desses dons. É ele que concede os dons ministeriais à igreja. Mas cada um desses ministérios foi exercido primeiro por Jesus. Veja, Jesus, ele é o apóstolo por excelência. Nós vimos na lição que falamos sobre apóstolo que essa palavra significa enviado. Então, apóstolo é alguém que foi enviado por outrem para uma missão supervisionada por ele. Então, Jesus, ele veio a este mundo enviado pelo Pai para a missão de salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ele é o apóstolo por excelência. Nós vimos lá em Hebreus 3, quando estudamos sobre os apóstolos, o dom de apóstolo, que Jesus é apóstolo. Depois, Jesus também é profeta. Ele é o profeta que havia de vir ao mundo. Em todas as páginas, no decorrer do Antigo Testamento, nós vemos as profecias apontando para um profeta que haveria de vir. Moisés, por exemplo, disse: o Senhor Deus levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Então esse profeta é Jesus Cristo. Então nós vimos em outras profecias também se referindo ao profeta. E lá no Novo Testamento nós vemos as pessoas dizendo: este é o profeta que havia de vir. Ou seja, eles compreendiam pelas Escrituras de que havia uma menção, uma profecia em relação a um profeta que haveria de vir. Claro que eles não imaginavam que este profeta seria o Filho de Deus. Eles imaginavam que fosse um profeta como Elias, como Jeremias e muitos outros. Jesus também é evangelista por excelência. Ele foi o maior evangelista. Ele veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido e pregou o evangelho aqui neste mundo. O evangelista Marcos, ele relata que depois que João foi preso, Jesus começou a pregar o evangelho dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, Jesus, ele não perdia tempo, ele evangelizava, ele aproveitava as oportunidades de anunciar a salvação. Fosse numa conversa simples, numa conversa com uma mulher, em qualquer conversa que ele tinha, ele dava um jeito de colocar o evangelho no meio. Jesus estava conversando com a mulher samaritana e iniciou um diálogo sobre água. Em pleno meio-dia, no sol quente, a mulher veio pegar água no poço e ele diz assim: dá-me de beber. A mulher, admirada daquilo, diz:
como o senhor se atreve a falar comigo, pedir água, sendo o senhor judeu e eu uma mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí Jesus continuou aquela conversa numa estratégia excelente e disse: mulher, qualquer que beber dessa água voltará a ter sede. E ela disse: o senhor não tem com que tirar água, esse poço é fundo, precisa de um balde, de um cântaro para retirar água. E ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Quando ela se interessou por esta água, então Jesus anunciou a ela o evangelho. Jesus falou para ela: vai, chama o teu marido, vem cá. E dali iniciou-se uma evangelização. E aquela mulher saiu pela cidade, proclamou o evangelho em Samaria, na sua cidade, e disse: eu encontrei um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não será ele o Cristo? Então, através de uma simples conversa, de um diálogo, Jesus evangelizou a mulher. Então, ele é o evangelista por excelência. Jesus também é o sumo pastor. No ministério de pastor, Jesus é o exemplo, porque ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas e dá a sua vida por elas. No capítulo 10 do Evangelho segundo São João, nos relata, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua. Ele é o mestre dos mestres. No dom ministerial de mestre, a nossa referência como mestre é Jesus Cristo. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o maior ensinador que o mundo já teve. Nunca surgiu na história da humanidade nenhum pedagogo, nenhum ensinador, nenhum mestre que tenha as características que Jesus tem. No primeiro tópico desta lição, nós vamos falar a respeito destas características de Jesus como mestre por excelência. Nós vamos ver Jesus como mestre da Galileia. Jesus, ele nasceu não na Galileia. Então, ele era chamado de Nazareno e Galileu, mas ele não nasceu na Galileia. Ele nasceu em Belém de Judá, que era a cidade de Davi. Ele era da descendência de Davi. O seu pai José pertencia à linhagem real de Davi. Quando Mateus, no capítulo 1, ele inicia falando da genealogia de Jesus Cristo, desde José até Abraão. Então ali mostra que Jesus era judeu. Mas ele era chamado de Nazareno porque ele foi criado na cidade de Nazaré, uma cidade que fica na Galileia. E depois de adulto, no seu ministério terreno, ele estabeleceu-se na cidade de Cafarnaum, que também fica na Galileia. Então Jesus, ele era o mestre da Galileia. Ele arrastava as multidões para ouvi-lo, conforme nós vimos aí no primeiro texto bíblico em classe, em Mateus 7, que as pessoas o ouviam e se admiravam da sua doutrina, porque ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas, os fariseus, que falavam uma coisa e viviam outra. Então Jesus, ele era justo, verdadeiro em seus discursos e tinha credibilidade. No item 2 do ponto 1, nós vamos falar sobre Jesus como mestre divino. Jesus, ele não é apenas um mestre qualquer, mas ele é Deus. E até as pessoas que não criam que Jesus é Deus se admiravam da complexidade dos seus ensinos, da profundidade dos seus ensinos e também dos sinais que ele fazia. Jesus fazia sinais extraordinários. Jesus deu vista a um homem cego de nascença. Jesus ressuscitou mortos. Jesus transformou água em vinho. Jesus curou 10 leprosos de uma vez, curou um leproso de outra vez, curou paralíticos, coxos. Ele fez coisas extraordinárias e as multidões o seguiam por causa dos seus sinais. Mas os seus discursos, os seus ensinos também impactavam as multidões e provocavam a ira e o ódio dos religiosos, que se sentiam ofendidos com os seus discursos. Mas a sabedoria de Jesus, ela é incomparável, porque ele é onisciente. Sendo Deus, Jesus conhecia, por exemplo, e conhece os pensamentos das pessoas. As pessoas conversavam com Jesus, os fariseus, e eles buscavam achar nele alguma falha.
mas Jesus conhecia os pensamentos. E conhecendo os pensamentos, ele dizia: por que arrazoais em vossos corações? Por que pensais mal em vossos corações? Então Jesus, ele tinha uma sabedoria que não é deste mundo, é sabedoria divina, ele é divino. E até o mais versado dos doutores da sua época ficava sem argumento para questioná-lo. Veja, por exemplo, aos 12 anos, os seus pais terrenos foram para a festa em Jerusalém adorar e esqueceram Jesus em Jerusalém. Quando eles voltavam de Jerusalém para Nazaré, eles imaginavam que Jesus estava vindo entre os parentes e conhecidos, uma multidão que vinha de Jerusalém da adoração, mas Jesus ficou no templo. E aí no terceiro dia que eles perceberam que Jesus não estava entre eles. E voltaram para Jerusalém. Quando chegaram lá, encontraram Jesus no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. E os mestres da lei ficavam admirados da sua sabedoria. E ele não era um rabino assim, ele não estudou nas escolas dos rabinos. Tanto que ele provocava a admiração das pessoas, que diziam assim: como sabe a lei não tendo aprendido? Então eles imaginavam que Jesus, por não ter frequentado as escolas rabínicas, então por que ele sabia a lei? Então ele conhecia profundamente a lei. Jesus era um mestre divino, mas ele era também o mestre da humildade. Nós vamos ver que mesmo sendo Deus, ele humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Paulo diz que ele esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se a si mesmo, desceu até as partes mais baixas da terra e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele disse que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Infelizmente, nós vemos hoje algumas pessoas que gostam de ser servidos, gostam de receber presentes, gostam de receber elogios em público, mas este não era o comportamento de Jesus. Jesus curava as pessoas e dizia: não diga a ninguém. Jesus ajudava alguém, não fazia questão de nenhum reconhecimento. Ele dizia que veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. Então Jesus era o mestre da humildade. E todo mestre que aprendeu com Jesus não se considera superior aos outros, aos seus ouvintes. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o ensino na igreja, o ensino bíblico na igreja primitiva. O ensino bíblico era uma ordem dada por Jesus aos seus apóstolos e eles a cumpriram rigorosamente. Por exemplo, se nós analisarmos os discursos de Pedro, de Estevão, de Paulo, nós vamos ver que eram verdadeiros tratados teológicos. Eles expunham as escrituras sagradas com graça e com sabedoria. Esses discursos eram, evidentemente, capacitações sobrenaturais do Espírito Santo. Porém, nós percebemos pelo teor daqueles discursos que eles tinham conhecimento da palavra de Deus. A igreja primitiva, ela permanecia na doutrina dos apóstolos. O que era isso? Era o conjunto dos ensinos que eles receberam do próprio Jesus. Então, os mestres ensinavam isso ao povo de forma consistente, persistente. No terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a importância dos dons, do dom ministerial de mestre. Esse dom, nós vamos ver que é uma necessidade urgente da igreja. Veja que o profeta Oséias disse assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento, ele leva as pessoas ao erro e, consequentemente, à destruição. Vamos ver também que, se não houver ensino, os crentes não amadurecem e não têm firmeza. Além disso, se tornam presa fácil do adversário através das seitas e heresias. Há uma necessidade de um discipulado contínuo na igreja. Muitos imaginam que o discipulado é apenas aquele trabalho que nós fazemos aos novos convertidos, orientando para o batismo. Mas isso não é verdade, é um grande erro. O discipulado, ele deve ser permanente. As pessoas vêm para Cristo e não devem parar de aprender. Inclusive, os pastores e mestres também
precisam continuar aprendendo e se atualizando, tanto teologicamente como no estudo secular. Muito bem, vamos ao primeiro tópico. Jesus é o mestre por excelência. Jesus é o mestre da Galileia, conforme falamos agora há pouco, o mestre divino e o mestre da humildade. Por que Jesus era o mestre da Galileia? Se ele nasceu em Belém, como eu falei para os irmãos, e era judeu. Pois bem, ele nasceu realmente em Belém. Ele precisou fugir com seus pais, ainda bebê, para o Egito, porque Herodes Antipas, que era o rei na época, tetrarca, ele era filho de Herodes o Grande. Então ele procurou matar Jesus, porque ele ouviu dizer que iria nascer em Belém o rei dos judeus. Ele, sentindo-se ameaçado com aquela palavra, rei dos judeus, ora, o rei era ele. Então, se nasceu outro rei, então ele imaginou que iria perder o seu posto. Então ele buscou informações sobre o nascimento de Jesus para que pudesse matar o menino. Mas Deus não é apanhado de surpresa. Antes de Herodes pensar em matar o menino, Deus apareceu em sonhos a José e disse: foge com o menino e sua mãe para o Egito, porque Herodes vai tentar matá-lo. Então, eles fugiram para o Egito. E Herodes, vendo que foi enganado pelos magos do Oriente que vieram visitar Jesus, ele então mandou matar todos os bebês da cidade de Belém de 2 anos para baixo. Então houve uma carnificina geral. Imagine, matar todas as crianças menores de 2 anos em uma cidade. É muita atrocidade. Mas ele não conseguiu matar Jesus. Jesus estava no Egito e demorou-se um pouco lá no Egito com seus pais. No retorno, quando Herodes morreu, eles receberam a orientação divina de que poderiam voltar para a terra de Israel, pois Herodes já havia morrido. Eles temeram então voltar para Belém, porque o filho do Herodes estava no lugar dele, reinando. Então eles ficaram na Galileia, na cidade de Nazaré. Então moraram ali na Galileia na infância de Jesus. José, o seu pai terreno, era carpinteiro e morava em Nazaré. Então eles ficaram ali. E Nazaré era uma cidade muito pobre, uma cidade desprezada pelos judeus. Então Jesus era chamado de Nazareno por causa disso, por ter crescido em Nazaré. E aí, depois de adulto, ele mudou-se para Cafarnaum, que era uma cidade um pouco maior e que também ficava próximo, na região do Mar da Galileia. Então, ali na cidade de Cafarnaum, ele também sempre foi chamado de Jesus, o Nazareno de Galileu. E a região da Galileia era uma região que incluía um círculo de cidades que ficavam em torno do Mar da Galileia, ou do lago. Na verdade, o mar, ali era um lago, chamado também de Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, é o mesmo lago. Um lago gigante, que tinha inclusive tempestades, ondas que se levantavam. Então era chamado de mar, mas não era um mar propriamente dito, conforme nós conhecemos o mar Mediterrâneo e outros mares maiores. Essa região da Galileia, a palavra Galileia, na verdade, vem de Galil, do hebraico Galil, que significa círculo. Então, como várias cidades formavam um círculo ao redor do mar da Galileia, então é chamado de Galileia. Essa região, lá no tempo do Antigo Testamento, ela pertencia às tribos de Issacar e Zebulon, os dois filhos de Jacó. Lá em Isaías 9:1, fala lá da terra de Zebulon e Naftali, Zebulon e Issacar, perdão. Então, essas duas tribos, elas herdaram no tempo de Josué essa região que incluía a Galileia. Porém, no tempo de Josué, muitos cananeus permaneceram nessa região. Então, essa região ela era uma mistura, tinha israelita, mas tinha também alguns estrangeiros, cananeus, que permaneceram lá no local. Lá em Juízes 1:30-33 e ainda Juízes 4:2. Os irmãos que quiserem conferir na sua Bíblia verão que nessa região permaneceram alguns cananeus durante a distribuição das terras às tribos.
E ainda, para piorar a situação, nos dias de Salomão, Salomão doou 20 cidades dessa região para o rei de Tiro, para o rei Irão de Tiro, durante a construção do templo. Lá, um acordo de reis, Salomão doou parte do território para o rei de Tiro. Está lá em 1 Reis 9:11. E aí, com essas misturas entre israelitas e gentios, essa região ficou conhecida como Galileia dos gentios. Lá em Isaías 9:1, o profeta fala da Galileia dos gentios. E nos dias de Jesus, essa região foi incorporada à tetrarquia de Herodes Antipas. Tetrarquia quer dizer o governo de 4 regiões. Então, o Herodes Antipas, ele era governante de 4 regiões. Ele prestava contas ao governo romano, ao imperador romano, e governava 4 regiões, entre elas a Galileia. Então, muitos judeus passaram a morar nessa região da Galileia, nos dias de Jesus, numa tentativa de recolonizar a região, de retomar para Israel essa terra. Porém, os judeus eles sempre viam a Galileia com desprezo, assim como desprezavam também Samaria. E por que esse desprezo? Por causa da mistura. Os judeus eles não se misturavam com outros povos e também isso era proibido na lei, a mistura. E aí eles desprezavam algumas regiões de Israel que tinham mistura. A Samaria, por exemplo, nos dias do rei da Assíria, no cativeiro da Assíria, o rei da Assíria levou o povo de Israel para a sua terra e colocou lá pessoas de outras regiões, com outros deuses, outros costumes. E isso tornou aquele povo uma mistura de judeus com outras regiões. E também a Galileia foi dessa forma. Essa mistura, eles eram considerados impuros, eram considerados pessoas não totalmente judaicas. Então eles desprezavam. Vejam que Natanael, por exemplo, quando Filipe foi falar de Jesus para ele, disse: nós temos encontrado aquele de quem Moisés falou na lei, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré. E aí Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então veja o desprezo que eles tinham. Ainda em João 7,52, numa reunião, numa discussão lá entre os fariseus, um dos fariseus chamado Nicodemos, que também era discípulo de Jesus, disse assim: mas na nossa lei pode julgar alguém, pode condenar alguém antes de ouvi-lo? E aí eles olharam para Nicodemos, se assustaram com aquela defesa, que não era comum um fariseu defender Jesus, e disse assim: você também é galileu? Ou leia, estude, veja que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então eles tinham um certo preconceito com a região da Galileia. As principais cidades da Galileia eram Nazaré, Cafarnaum e Tiberíades. É por isso que o mar chama Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, por causa da cidade de Tiberíades e também por causa do imperador Tibério. Jesus, ele não frequentou as escolas rabínicas, não estudou aos pés de Gamaliel como Saulo, também não estudou a lei com os rabinos, mas ele conhecia a lei. E os rabinos, eles se admiravam dos discursos de Jesus e diziam assim: como sabe este letras sem as ter aprendido? João 7,15. Jesus, irmãos, ele era o mestre da Galileia. Esse mestre da Galileia, ele arrastava multidões para ouvi-lo. Por quê? Porque ele era verdadeiro, ele era correto, ele era justo. Ele falava com credibilidade, com autoridade, e não como os hipócritas, escribas e fariseus. Os discursos de Jesus não eram diferentes das suas práticas. Então isso serve de exemplo para nós. Jesus é um mestre por excelência. Ele nos inspira nesse sentido. Aquilo que nós pregamos, que nós ensinamos, precisa estar de acordo com aquilo que nós praticamos. Eu disse na lição passada que a hipocrisia é a distância que separa o nosso discurso da nossa prática. Quanto maior for a distância entre o que eu ensino e o que eu pratico, mais hipócrita eu sou.
Quanto mais próximo estiver o meu discurso da minha prática, menos hipócrita eu sou. E se não houver diferença entre o que eu ensino e o que eu vivo, então eu não sou hipócrita. Muito bem. Jesus, ele era o mestre da Galileia, como os irmãos viram, mas ele também era o mestre divino. Por que divino? Jesus não era um sábio qualquer. Muitas pessoas tentam colocar Jesus no mesmo patamar dos filósofos, colocando no mesmo patamar de Confúcio, de Buda, de Sócrates, de Mahatma Gandhi. Muitas pessoas querem colocar Jesus como no mesmo patamar, ou menor ainda, do que Maomé. Os muçulmanos, eles creem em Jesus como um profeta, mas um profeta menor do que Maomé. Para eles, Mohammed, ou Maomé, é o profeta maior de Alá. Então eles colocam Maomé acima de Moisés e acima de Jesus. Mas Jesus não pode ser comparado com os mestres humanos. Por quê? Porque ele é Deus. Se ele é Deus, ele tem o atributo da onisciência. O que é a onisciência? É uma palavra que vem de dois termos gregos. Onis, que é tudo, e scientia. Ciência, que quer dizer conhecimento. Então, onisciência, na verdade é grego não latino. Onis quer dizer tudo e scientia, que quer dizer conhecimento. Então, onisciência é conhecer tudo. Ele conhece tudo, somente Deus tem essa capacidade. Ele é onisciente porque ele conhece o passado, o presente e o futuro. E ele conhece o passado, o que já foi. Ele conhece o presente e conhece o futuro por antecipação, como se ele estivesse acontecendo agora. Jesus, ele conhece todos os mistérios. Ele sonda as mentes e os corações. Nós encontramos no Evangelho de João, a Bíblia diz assim que Jesus não confiava nos fariseus, porque a todos conhecia. Então isso é onisciência. Ninguém conhece pensamento. Jesus falando com Natanael, ele disse assim: antes que Filipe te chamasse, eu te via sentado debaixo da figueira. Então só quem é onisciente sabe uma coisa dessa. Jesus, ele falou da mulher samaritana, que ela teve 5 maridos e o que tinha no momento não era o marido dela. Então isso é onisciência. Claro que alguém pode ter uma revelação de conhecer fatos, como nós vimos no dom espiritual da palavra do conhecimento. Isso é quando você conhece fatos antecipadamente sem ter conhecimento prévio, revelado pelo Espírito Santo. Mas no caso de Jesus, ele conhecia os pensamentos. Ele conhece o futuro. Jesus falou sobre coisas que iriam acontecer. Jesus falou sobre a própria morte. Jesus conhece os corações. Então ele é onisciente. A onisciência de Deus é vista no Salmo 139, quando diz que antes que a palavra chegue à minha boca, tu já a conheces. Sondas o meu coração e de longe entendes o meu pensamento. Então isso é onisciência. Jesus, a sabedoria dele não é deste mundo. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Nós vemos no Novo Testamento, em mais de uma ocasião, os fariseus armando ciladas para pegar Jesus em alguma falha. Eles trouxeram uma mulher adúltera. Eles encontraram uma mulher, segundo eles, no próprio ato adulterando. Mas eles, contrariando a lei, eles não levaram o homem, levaram somente a mulher. Chegaram diante de Jesus e disseram: mestre, nós encontramos esta mulher no próprio ato, no flagrante, adulterando. E Moisés nos mandou que neste caso ela deve ser apedrejada. Mas você o que diz? Se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, iria contrariar os próprios discursos dele do amor. Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, iria contrariar a lei de Moisés. Dizia realmente que ela deveria ser apedrejada. Jesus não veio contrariar a lei, ele veio cumprir. Então tudo que os fariseus queriam naquele momento era uma contradição dele. O que Jesus fez na sua sabedoria? Ele falou para eles assim: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra.
e baixou a cabeça e começou a escrever com o seu dedo na terra. Ninguém sabe o que ele escreveu ali. E a consciência daqueles homens pesou e começaram a sair, começando pelos mais velhos, saindo um por um. Quando pensavam em pegar a pedra, a consciência pesada, não, eu não, vou deixar para outro. Eu fiz coisas erradas, não, é melhor eu não fazer isso, não. Ia saindo. Quando Jesus ergueu a cabeça, estava só ele e a mulher. E ele disse para a mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela ainda trêmula disse, ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E ele disse, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Em outra ocasião, os fariseus, Jesus derrubou ali as bancas dos mercadores que negociavam no templo e expulsou-os do templo. E aí chegaram os escribas e fariseus e perguntaram assim, com que autoridade você faz isso? E ele disse assim, eu também vou te fazer uma pergunta. Jesus, conhecendo os corações deles, as intenções, disse, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles pensaram para responder, conversaram entre si, que resposta iriam dar, e disseram assim, se nós dissermos que era do céu, ele vai nos dizer assim, então por que vocês não creram? E se nós dissermos que é dos homens, que é da terra, nós seremos apedrejados, porque todo mundo aqui tem João como um grande profeta. E falaram, melhor a gente não se meter nisso, não. Disseram, nós não sabemos. E aí Jesus falou, então eu também não vou dizer com que autoridade eu faço isso. Então, mais de uma vez, a Bíblia diz assim que ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Jesus, irmãos, pegava eles na própria astúcia. Jesus sabia que eles iriam questioná-lo sobre o sábado. E, de repente, Jesus foi curar um homem e disse assim para eles, assim, é lícito curar no sábado? E eles ficaram sem ter o que dizer. E aí Jesus curou o homem e falou assim, qual de vocês que tem lá um animal e não vai dar água no sábado, vai deixar o animal morrer? Outra vez, Jesus foi curar um homem e disse, filho, perdoados estão os teus pecados. E eles arrazoavam entre si, Jesus, qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou toma a tua cama e anda? Ou seja, qualquer um dos dois para Jesus não era nenhuma dificuldade. Então a sabedoria de Jesus deixava aqueles sábios da sua época encabulados, sem ter o que dizer. Eles discutiam entre si sobre Jesus. Perguntavam assim, mas será que ele é o Messias? E outro, não, o Messias já veio de Nazaré, você está louco? E aí conversavam, e aí outro dizia assim, ele é um enganador, ele é um falso profeta. E outro dizia assim, não, ele tem demônio. E aí alguém dizia, mas como pode alguém que tem demônio abrir os olhos do cego? Então eles sempre entravam em discussões por causa dos milagres e da sabedoria de Jesus. Ficavam sem palavras, sem conseguir explicar quem de fato era Jesus. Então, apesar de ser um grande mestre da Galileia, arrastar multidões com seus ensinos coerentes, verdadeiros, cheios de credibilidade e autoridade, apesar de ser também um mestre divino, sendo Deus, ele era o mestre da humildade. Jesus fez-se servo. Jesus esvaziou-se da sua glória e veio a este mundo para morrer pelos pecadores, por quem não merecia. Engana-se quem pensa que Jesus foi um mártir. Jesus veio aqui morrer por uma causa. Não. Jesus pregou contra um sistema e por isso morreu, como querem os marxistas da teologia da libertação, que acham que Jesus veio libertar as pessoas da opressão dos ricos, do capitalismo. Isso é um grande engano. Jesus veio libertar o homem do pecado. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Nos seus discursos ele deixa claro isso. Em Lucas 19:10, ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, ele veio a este mundo exatamente para morrer por quem não merecia. Ele sabia perfeitamente o que lhe esperava, e ele disse isso claramente para os discípulos, mais de uma vez. Está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue
nas mãos dos pecadores. Então Jesus, ele mesmo se entregou. Quando os soldados vieram prender Jesus, Jesus olhou para eles e disse: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Não conheciam. Eles viram Jesus no meio dos discípulos, parecidos um com o outro, e não sabiam qual deles era Jesus. Jesus falou para eles: sou eu. Quando ele disse assim, sou eu, os soldados caíram por terra, todos eles. Isso aconteceu por 3 vezes. Na última vez Jesus falou: se sou eu, se é a mim que buscais, então eu estou aqui. Deixem eles, os discípulos, irem embora. E os discípulos fugiram, não ficou ninguém. Prenderam Jesus. Então ele se entregou. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então Jesus, ele veio para dar a sua vida por quem não merece. Jesus nunca quis ser grande aqui na terra ou aparecer. Jesus não era daqueles que, se vivesse hoje neste mundo, gosta de ter 100 milhões de seguidores ou está em grandes congressos. Não. Jesus, a multidão andava atrás dele e ele se desviava e ia para o monte orar. Jesus pregava à beira do mar, Jesus pregava nos montes. Ele não fazia questão de aparecer. Os próprios irmãos deles falaram assim: se você é o Filho de Deus, o Messias, então mostra-te também ao mundo, no meio da festa, e faz os milagres para que o mundo veja que você faz milagres. Mas não era esse o propósito de Jesus, aparecer. Jesus, irmãos, ele é o maior exemplo de humildade que o mundo já viu, o mundo já conheceu. Normalmente as pessoas que são cultas, sábias, entre aspas, nos padrões mundanos, eles são muito arrogantes. Eu trabalho numa universidade pública e os professores ali se consideram os deuses, o suprassumo do conhecimento. Se eles vão conversar com você e você falar assim: eu tenho só o ensino médio, eles já te olham com desprezo. Eles são assim. Os alunos já são assim. Os professores, então, eles não se acham deste mundo, se acham os tais. Mas Jesus não era assim, irmãos. Mesmo sendo Deus, Jesus andava no meio de pessoas desprezadas pela sociedade. Jesus parava para conversar com uma mulher que era desprezada naquela época. Se as feministas hoje acham que a mulher é menosprezada, é desprezada, elas não têm ideia do que era naquela época. As mulheres não podiam votar, as mulheres não estudavam, as mulheres não podiam dar opinião em público no meio de homens. Mas Jesus parava para conversar com mulheres. Jesus parava, conversava com leproso, que era outra classe desprezada, que não podia aparecer em público. Eles tinham que gritar que eram leprosos para que ninguém se aproximasse. Mas Jesus conversou com o leproso. Jesus conversava com samaritanos, que eram desprezados pelos judeus. Jesus conversava e participava de festas de publicanos, que eram semelhantes à nossa classe política hoje no Brasil. Quando você fala de político corrupto, hoje no Brasil as pessoas têm nojo dessa classe e tal. Naquela época eram os publicanos, porque eles eram os funcionários públicos que cobravam impostos do seu próprio povo para mandar para o governo estrangeiro, o governo de Roma, para o invasor. E além de cobrarem impostos para o Império Romano, eles cobravam a mais para si próprio. Eles eram corruptos. Então eles eram odiados pelos judeus. Mas Jesus conversava com eles. Jesus tinha um publicano, chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, que desejava ver quem era Jesus. Quando Jesus encontrou-se com ele, disse: Zaqueu, desce depressa. Ele era baixinho, subiu numa figueira para tentar ver quem era Jesus, porque não conseguia ver no meio da multidão. Quando Jesus chegou onde ele estava, olhou para cima e disse: desça daí depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa. E ele desceu correndo e recebeu Jesus com alegria, fez um grande banquete na sua casa.
E aí Jesus falou assim, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Imagine a ofensa para os judeus. Falar que um publicano era filho de Abraão, era parente deles. Mas Jesus estava falando filho de Abraão pela fé, porque creu. Ele se arrependido disse, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguma coisa de alguém, a consciência pesando, vou devolver quadruplicado. Então Jesus, ele não fazia e não faz acepção de pessoas. Então quando você vira alguém metido, alguém que se acha o bambambam, que gosta de exibir os seus diplomas, alguém que faz acepção de pessoas, alguém que não prega em qualquer lugar, essa pessoa não aprendeu com Jesus. O padrão de mestre dele é outro. Não é Jesus, porque Jesus é o mestre da humildade. Jesus disse para aprendermos com ele a sermos mansos e humildes de coração. Mateus 11, 29. A humildade, ela precede, ela vem antes da honra. Para você ser honrado, você tem que ser humilde. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E Tiago disse assim, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Seja humilde, considere-se inferior aos outros. Então, mas isso tem que tomar cuidado com a falsa humildade. O que não é humildade? Andar maltrapilho e sujo, isso não é humildade, isso é relaxo. Isso é anti-higiênico. Não é humildade isso aí. Humildade não é andar com roupas baratas, mesmo tendo condições. Eu vou morar num barraco de madeira, mesmo tendo condições de... Existem alguns grupos católicos que fazem voto de pobreza. São os jesuítas e os franciscanos. Eles fazem questão de viver uma vida totalmente desprendida de riquezas. Mesmo se eles tiverem condições, abrem mão de tudo, doam tudo aos pobres e vão viver praticamente na miséria, sem nada. Mas isso não é humildade. Você ajudar os pobres é louvável, mas não é humildade. Isso é para parecer humildade. Humildade é mesmo você tendo, considerando-se como se não tivesse. Isso é humildade. Humildade é você olhar para os outros sempre de baixo para cima. E principalmente em relação a Deus. Humildade é você considerar-se totalmente dependente de Deus. É você compreender a grandeza de Deus e a própria insignificância. Recolher-se a sua insignificância diante de Deus. Isso é humildade. Você olhar para cima e dizer, Senhor, eu nada sou. Jesus contou a parábola de um fariseu e de um publicano. Os dois foram orar. E o fariseu olhava com o peito estufado para cima e dizia, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais. Eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 3 vezes por semana, oro 3 vezes ao dia. E não sou como os demais, nem como esse publicano que está aqui. E aí o publicano não ousava olhar para cima, mas batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus disse que ele foi justificado, perdoado para a sua casa, mas o fariseu não. Então a humildade é quando você se considera pequeno diante de Deus, mesmo tendo as coisas. Mesmo sendo rico, você vive como se não fosse. Você não tem o coração nas riquezas. Mesmo sendo um PhD, um pós-doutor em alguma coisa, você conversa com um analfabeto de igual para igual, sem menosprezá-lo. Isso é humildade. Muito bem, nós vimos aí que Jesus é o nosso mestre por excelência. Ele é o mestre da Galileia, ele é o mestre divino e o mestre da humildade. No tópico 2, nós vamos falar do ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Como acontecia o ensino na igreja do primeiro século? Antes de subir ao céu, Jesus deu ordem aos seus apóstolos para que ensinassem todas as nações a guardarem as coisas que ele mandou. Mateus 28, 19 e 20. Então nós vemos que o ensino da palavra de Deus, ele é uma ordem de Jesus. Jesus ensinou a sua doutrina aos discípulos,
proferiu longos sermões. Jesus proferiu o sermão da montanha, com instruções aos seus discípulos. Jesus fez um longo discurso sobre a sua missão, está lá em João 7, 8, também, longo discurso acerca da sua missão. Ele falou também que ele é o pão da vida para os que creem, um longo discurso também. Jesus fez também o discurso das últimas instruções de Jesus aos discípulos, está lá em João 14 a 16. E ele fez o sermão profético, está lá em Mateus 24 e 25. Um longo discurso escatológico falando sobre as últimas coisas que iriam acontecer. E nesses ensinos, Jesus usou vários métodos de ensino, que são admirados até hoje. Jesus usou o método da ilustração, através de parábolas, contando uma parábola e através desta parábola, extraindo dela lições e aplicações para a vida, para trazer ensinos práticos. Então, esse é um método de ensino que é usado até hoje. A pessoa conta uma história ou uma história, não precisa necessariamente ser verdadeira, pode ser uma fábula, e no final diz moral da história. Então, isso é um método de ensino que Jesus usou. Ele usava também o método de perguntas e respostas. Por que isso? A que compararei o reino de Deus? Ele usava também o método da comparação. O reino de Deus é semelhante a tal coisa. Nesse método de comparação, as pessoas entendiam o que ele queria dizer. Ele usava coisas do cotidiano das pessoas para trazer os seus ensinos. Então, depois que ele ressuscitou, ele disse aos discípulos: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então ele prometeu que mandaria o Espírito Santo aos seus discípulos e que o Espírito Santo os faria lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado. Porém, é importante que nós nos lembremos, irmãos, que o Espírito Santo capacita o crente para o ensino. O ensino bíblico não é algo natural, é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Porém, isso não dispensa o estudo teológico, o estudo da Bíblia. Muitos pentecostais erram nesse ponto. Alguns abrem a Bíblia lá em Ezequiel e diz assim: abre a tua boca e te encherei. Mas ali Deus está falando da profecia. A profecia você não precisa de estudo para profetizar. Você abre a boca e Deus fala por você. Isso é profecia. Mas no ensino é necessário estudar. Como é que eu vou ensinar a palavra de Deus se eu não estudar? É interessante, é necessário estudar. No item 2 do segundo tópico, fala sobre a doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, nós lemos lá em Atos 2:42, nós vemos que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E doutrina dos apóstolos se refere ao conjunto de ensinos proferidos por Jesus, entregue aos apóstolos, que eles, logo após a ressurreição e a ascensão de Cristo, transmitiram à igreja. E os mestres da igreja auxiliavam os apóstolos neste trabalho de ensino. A igreja do Novo Testamento, ela cresceu muito rápido. Num único dia que Pedro pregou, 3.000 almas aceitaram a Cristo. No dia seguinte, Pedro pregou novamente e o número de convertidos chegou a 5.000 pessoas. Então imagine uma igreja que tem 3.000 conversões num único dia. E no outro dia mais 2.000, chega a 5.000 pessoas. Multidões aceitavam a Cristo diariamente. Então necessitava do ensino. Não era possível 12 apóstolos dar conta de evangelizar, de fazer missões e ainda ensinar a palavra de Deus para essa multidão. E quando veio a perseguição, onde eles chegavam, eles pregavam o evangelho. Filipe, o evangelista, por exemplo, ele chegou em Samaria e anunciou a Cristo. A cidade recebeu a Cristo por todos os lados, gente se convertendo. E aí a igreja enviou para lá Pedro e João.
para explicarem melhor, para impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Na igreja de Antioquia, a mesma coisa. Alguns convertidos lá, que se converteram através da pregação dessas pessoas que se dispersaram pelo mundo, se converteram. E Barnabé, vendo que a Antioquia havia recebido a palavra de Deus, ele partiu para Tarso para buscar Saulo, porque Saulo era um doutor da lei, conhecedor da palavra, para que ele fosse mestre daquela igreja. Então ele era um dos mestres da igreja de Antioquia. E eles faziam isso com persistência, era um ensino persistente. Os apóstolos, especificamente Pedro, eles foram os primeiros mestres da igreja cristã. Eles não eram doutores, assim, no sentido humano. Eles eram pessoas simples. Pedro e André, seu irmão, por exemplo, eram pescadores. Tiago e João, filhos de Zebedeu, também eram pescadores. Jesus os chamou, eles estavam pescando juntamente com seus pais, deixaram as redes lá, o barco, e seguiram a Jesus. Então não eram pessoas esclarecidas, não se formaram nas escolas dos fariseus como Saulo, como outros. Não, eles não tinham grandes instruções. Tanto que quando eles começaram a pregar, logo após a descida do Espírito Santo, as pessoas se admiravam dos discursos deles, porque eles sabiam que eles eram pessoas simples, não tinham grandes instruções, e como falavam daquele jeito. Porém, irmãos, eles aprenderam com Jesus por 3 anos. Eu já vi gente falar assim, eu não preciso fazer teologia, porque Pedro não era teólogo, os discípulos não eram teólogos. Eu também, irmão, se eu tivesse feito um bacharel em teologia com o próprio Jesus por 3 anos, eu não necessitaria de estudar teologia. Será que necessitaria? Se eu tivesse passado 3 anos aprendendo direto com Jesus, perguntando para ele as coisas, a fonte de toda a sabedoria está me ensinando, eu vou precisar estudar mais teologia? Não. Então eles tinham um curso teológico por excelência. Dia e noite com Jesus, andando, vendo ele curar, qualquer dúvida perguntava, eles aprenderam com o melhor dos professores. Mas, irmãos, após a ascensão de Jesus ao céu, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com sabedoria e com autoridade irresistíveis. Os discursos inflamados de Pedro, de Estevão, foram discursos cheios do poder de Deus, sim, cheios de graça. Porém, se nós analisarmos, se nós lermos os discursos deles, foram realmente um verdadeiro tratado teológico. Eles expuseram as Escrituras desde Abraão até Cristo. Pedro começou a pregar lá em Abraão, passou por Jacó e foi até chegar em Cristo. Estevão foi muito mais profundo, ele foi citando. Você lê Atos 7, no final do capítulo, todo o capítulo 7 de Atos, a gente vê o discurso de Estevão. Ele falou, Deus, o nosso pai, ele chamou Abraão, estando ele ainda em Ur dos Caldeus, depois sai da sua terra e foi falando, citando todo o Antigo Testamento, passou por Davi, passou pelos profetas, até que chegou a Cristo. Então tinha sim conhecimento bíblico, e eles ensinavam as Escrituras com maestria. Depois da conversão de Saulo, em Atos 9, nós vemos que ele passou a ser o principal mestre das igrejas do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 epístolas, com um profundo conhecimento, conteúdo doutrinário. As doutrinas que nós temos hoje em nossas igrejas, a maioria delas vieram das epístolas paulinas. O que nós sabemos sobre a ressurreição, o que nós sabemos sobre o arrebatamento da igreja, muitas coisas Paulo nos ensinou sobre isso. Quando nós lemos a epístola aos Romanos, é um profundo tratado teológico. Mas teve outros também. Nós temos o autor da epístola aos Hebreus, não sabemos quem é exatamente. Alguns acham que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, outros dizem que pode ter sido Apolo, outros dizem que foi Clemente. Então não sabemos quem foi, mas é um profundo conteúdo doutrinário, teológico.
Então, as igrejas do Novo Testamento, elas tinham um ensino persistente. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Eles não inventaram doutrinas. As doutrinas deles vieram do próprio Cristo, que lhes ensinou. E eles proclamaram esse ensino com persistência. Que isso sirva de exemplo para os nossos mestres e pastores, que não inventem doutrinas, mas sigam a doutrina dos apóstolos. Que sejam persistentes, sabendo que isso é uma ordem de Jesus. Muito bem, o terceiro e último tópico da nossa lição fala sobre a importância do dom ministerial de mestre. Esse dom ministerial de mestre é uma necessidade urgente para a igreja da atualidade. Por que é uma necessidade urgente? Porque se não houver ensino, irmãos, os crentes não amadurecem e não têm firmeza. Em muitas igrejas, nós vemos os crentes são meninos espirituais, são levados por ventos de doutrinas. Nós vemos igrejas que as pessoas não conhecem o básico da Bíblia. Nós vemos crentes, às vezes em nossas igrejas, que são enganados por seitas. Pessoas que creem em visões absurdas. A pessoa chega lá e diz que teve um revelamento lá e ele acredita, não tem base bíblica nenhuma. Por que isso acontece? Porque falta, muitas vezes, ensino nas nossas igrejas. Há uma necessidade de um discipulado contínuo, diferente do que muitos pensam, como eu falei no início. O discipulado ele não termina quando a pessoa se batiza, mas deve continuar. Nós somos discípulos de Jesus a vida inteira. Hoje, por exemplo, 4 de junho, hoje está completando 21 anos que eu voltei para a igreja. Eu cresci na igreja, mas na minha juventude eu me afastei da igreja. Com 16 anos, fiquei alguns anos afastado. Mas no ano 2000, exatamente no dia 4 de junho, eu fiz uma decisão de voltar para a igreja. Então, são 21 anos, mas nesses 21 anos eu nunca me afastei da escola bíblica dominical e do culto de ensino da palavra de Deus. Então eu nunca deixei de ser um discípulo de Jesus. Eu estou aqui hoje como um professor da escola dominical, mas não deixei de ser aluno. Eu sou aluno da escola dominical. Se eu chegar na igreja que eu faço parte, e o professor for outro, não for eu estarei lá. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem disso. Já congreguei em igrejas que havia muitos professores, eu não era o único. Então tinha dia que eu dava aula, tinha dia que eu assistia a aula. A última igreja que eu congreguei, no Jardim Cipava 2, em Osasco, nós tínhamos vários professores, graças a Deus por isso. Então tinha dia que eu estava escalado, nós tínhamos uma escala de professores. Hoje eu estou escalado, sou o professor. No próximo domingo eu não estou escalado, eu sou aluno. Eu estava lá para aprender. E mesmo no dia que eu estou escalado, eu assisto, logo no sábado ou na segunda-feira, anterior à aula, a pré-aula do professor Caramuru Afonso Francisco, do superintendente da Escola Dominical do Ministério do Belém, em São Paulo. Eu assisto também a aula do nosso comentarista, Elinaldo Renovato, da CPAD. No YouTube tem a aula dele, também assisto, na segunda ou na terça-feira. Então já são 2 aulas. Eu leio a lição da Escola Dominical para aprender, eu leio o conteúdo do livro do trimestre, do livro de apoio, leio outros comentários de outros professores também, eu busco palavras-chave, leio, pesquiso no dicionário bíblico, na Bíblia de Estudo. Tenho a Bíblia de Estudo Palavra-chave, a Bíblia de Estudo Plenitude, a Bíblia de Estudo Almeida. Então, e a Bíblia de Estudo Apologética. Isso tudo é aprendizado. Eu não deixei de ser aluno, vou continuar sendo aluno. E no culto de ensino da minha igreja, agora nós não estamos realizando devido à pandemia, estamos tendo culto apenas no domingo à noite, e aí é um culto mais evangelístico. Mas quando tínhamos o culto de ensino na sexta-feira, eu estava lá para aprender com o meu pastor. O pastor ia lá realizar o culto de ensino, eu estava lá. Então nós temos que continuar aprendendo a palavra de Deus.
Não existe aquela, hoje eu já sou pastor e não sou mais aluno da escola dominical. Eu admiro muito o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele é presidente estadual do Ministério do Belém, presidente da Confradesp, da Convenção Estadual do Ministério do Belém. Mas nos domingos de manhã, se você for no Belém, ele está lá, estudando a palavra de Deus como aluno. Então é necessário que a gente faça isso. Pois bem, os pastores e mestres, eles precisam também continuar aprendendo e se atualizando tanto no estudo teológico como no estudo secular. E por que isso, irmão? Porque as coisas mudam. A palavra de Deus não muda, não. Mas o conhecimento secular muda. Muitas coisas que nós conhecíamos no passado, os cientistas descobriram algumas coisas, alguns avanços na ciência. Algumas leis mudaram. E principalmente os mestres, os pastores, eles precisam se atualizar para não falar bobagem. Eu já vi gente falar bobagem em ensinos. Às vezes a pessoa quer dar uma de quem mostrar-se como alguém que é profundo, nas atualidades, e fala coisas que não procedem. Já vi gente pregando teoria da conspiração nas igrejas como se fosse verdade, como se fosse profecia. Já vi gente falando, o nome Donald Trump significa Deus é meu juiz. De onde tirou isso? Aí você vai ver a etimologia tanto das duas palavras, como Donald, como Trump, não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. Daniel é que quer dizer Deus é meu juiz. E aí querem arrumar algumas explicações e falam coisa com coisa sem ter nada a ver. Isso é falta de atualização. A gente precisa se atualizar sobre o que está acontecendo sem ciência. Quer falar em ciência sem conhecer. E é outro problema, irmãos, porque aí você perde a credibilidade. Imagina que você está dando aula aqui, de repente você fala alguma coisa errada sobre geografia. É melhor não falar nada. Se você não sabe, não tem problema, não fale. Nós vimos na CPI recentemente um senador fazer referência ao muro que separa o Brasil do México. Mas o México não faz fronteira com o Brasil, criatura. Agora imagina um pastor falar isso. Ele vira motivo de chacota. A mesma coisa é alguém que é mestre na igreja ou pastor, e ele vai falar sobre astronomia, sobre planetas, ou cita alguma coisa errada. Isso é péssimo, irmão. Você não é obrigado a saber disso. Mas se não sabe, não fale. Alguns querem falar, por exemplo, de geopolítica mundial, de Estados Unidos, Rússia, e falam coisa com coisa que não tem nada a ver. Eu vi uma vez um irmão falando, ele tentou dizer células-tronco, falar sobre células-tronco, e falou assim, irmãos, hoje querem aprovar o estudo com células-troncos embrionárias. Repetiu isso várias vezes, embrionárias. Mas o termo correto é embrionária, vem de embrião. Então isso leva a pessoa a virar motivo de chacota. Então é preciso que a gente melhore o nosso português, para não falar tudo errado, para não entender a Bíblia errado. Às vezes uma vírgula muda, uma letra pode mudar. Então tem gente que ele até tem um certo conhecimento bíblico, mas ele não melhora a sua gramática, ele inventa de escrever um livro, aí escreve tudo errado, e não paga para um editor corrigir, e fica feio. É preciso que os pastores também, eles conheçam a Bíblia. Tem muitos pastores, infelizmente, que nunca leram a Bíblia inteira. Como é que um advogado nunca vai advogar sem nunca ler a Constituição Federal? Que é a lei máxima do seu país. Nenhuma lei se sobrepõe à Constituição. Então o pastor, o mestre, seu livro de cabeceira tem que ser a Bíblia. Ele tem que conhecer a Bíblia. Senão ele não pode falar. Como é que eu vou falar da Bíblia se eu não a conhecer? É uma necessidade urgente para a igreja. Deus sempre se preocupou, irmãos, com o ensino da sua palavra. Deus ordenou a Moisés
para que dissesse aos filhos de Israel o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno, intimarás aos teus filhos. Ou seja, você vai torná-los íntimos dessa palavra. Você vai falar dessa palavra com eles, andando pelo caminho, comendo com eles na mesa, deitando-se e levantando-se. Então Deus sempre se preocupou com isso. Deuteronômio 6, 7 a 9. No Antigo Testamento, havia a figura do escriba, que era alguém que escrevia os textos sagrados. Não havia imprensa, não havia impressão. Você não colocava um livro numa editora e imprimia aos milhares, como hoje. Não é assim. Naquele tempo era manuscrito. Então você pegava um texto bíblico, um rolo, e transcrevia para outro e ia multiplicando aquilo. Demorava. Ia colocar o pincel na tinta, escrever, colocar de novo e tal. E o escriba, ele tinha que tomar muito cuidado. Se ele errasse uma letra, ele cortava aquilo e jogava no fogo. Inutilizava para que não houvesse erro. Mas além dele ser um copista da lei, ele era também um intérprete da lei. O Esdras, por exemplo, o sacerdote, quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia, eles passaram 70 anos no cativeiro. E aí eles desconheciam até o próprio idioma hebraico. Muitos deles nasceram no cativeiro, falavam aramaico, e a convivência com os caldeus foi fazendo eles esquecerem muitos costumes. Não conheciam mais a lei. Lá na Babilônia não havia quem ensinasse. Então eles chegaram em Jerusalém, de volta do cativeiro, e não sabiam a lei. E aí Esdras foi enviado para ensinar a palavra de Deus. E ele passou das 6 da manhã até o meio-dia, durante 6 horas, lendo a Bíblia para eles. Isso durou 7 dias. 6 horas, lendo a Bíblia e explicando ponto a ponto o que significava. Em outras palavras, praticamente traduzindo para eles, explicando cada palavra. E é isso que deve acontecer nos nossos cultos de ensino. Na igreja não é diferente disso. Tem que haver um ensino sistemático da palavra de Deus. Onde não há ensino, não há aprendizagem. E as pessoas persistem no erro que as leva à destruição. Somente o conhecimento da verdade liberta. Hoje as pessoas estão com o negócio de fazer culto de libertação. Vamos fazer um culto de libertação aqui, que é para as pessoas serem libertas. Você quer saber o que eu acho sobre isso? Quem liberta é Jesus. Quer que alguém seja liberto na sua igreja? Ensine a palavra de Deus, somente ela. Faça culto semanal de ensino sistemático da palavra de Deus. Eu sou de uma época, irmãos, que na Assembleia de Deus, uma vez por semana, havia um culto de doutrina. Era chamado de culto de doutrina. Hoje é chamado de culto de ensino em algumas igrejas. Mas está diminuindo cada vez mais o tempo. Como é que era este culto? Primeiro, esse culto ele era exclusivo para os membros da igreja. Então, a porta da frente era fechada, era aberta apenas a porta lateral. E ali, o pastor abria a Bíblia e primeiro ele começava a orar. Orava 1 hora, mais ou menos, antes de começar o culto. Quando começava, era 1 hora de palavra, Bíblia. O pastor anotava lá as referências, ele ia falando, citando a referência bíblica e falando para o irmão: leia aí, irmão, leia em tal lugar. Era assim. E o irmão lia, entendia, ia falando. E o povo, mesmo na simplicidade, nós não tínhamos cursos teológicos, mas o básico da Bíblia as pessoas conheciam. A maioria dos crentes, a maioria já tinha lido a Bíblia toda. Quem nunca leu a Bíblia toda, mas conhecia o básico da Bíblia. Então as pessoas conheciam a Bíblia e havia pregação bíblica sobre santidade, sobre afastamento do pecado. Então isso que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que leva as pessoas à destruição e por que as pessoas não são libertas? Porque às vezes não há ensino bíblico sistemático. A escola bíblica dominical era obrigatória para obreiros e para candidatos. Não se consagrava a obreiros que não frequentavam a escola dominical. O primeiro passo era esse. Você é um homem de oração? O pastor ia observando.
é uma pessoa de conduta irrepreensível, ilibada, ele não falava assim, eu vou consagrar você, não, ele começava a observar. Ele ensinava a palavra de Deus e ia olhando o interesse daquelas pessoas, a frequência dele nos cultos. E um desses requisitos era a escola bíblica dominical. A igreja em peso frequentava a escola bíblica dominical. Hoje, eu já vi em igrejas que eu fiz parte, a pessoa cancelar a escola dominical porque ia ter um passeio. Ia ter não sei o que lá, cancela a escola dominical. Outros chamam a escolinha dominical. É um diminutivo. Qual pastor que se preza, que quer ver uma igreja sadia, ele deve valorizar a escola dominical. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente aqui em São Carlos, porque ele frequenta. Domingo passado foi ele que deu aula na sede. Era uma aula sobre ministério pastoral e a superintendência convidou o pastor Eli Martins para dar aula na escola dominical. Não é a primeira vez, na abertura do trimestre também foi ele. Então ele participa, incentiva, mas eu já tive pastores que ele não frequentava, não vinha à escola dominical. Eu fui superintendente e chegava à escola do pastor não estava lá. E alguns vinham, quando vinham ficavam conversando durante a aula, se reunindo com um, com outro, muito assunto para resolver, não pode resolver outra hora, vai resolver na hora da aula. Além de não assistir, ainda tirava alguém que estava na aula para fazer reunião, para conversar. Então, meus irmãos, o ensino é urgente. Jesus disse que as pessoas erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. E ele disse também que são as Escrituras que testificam dele. Mateus 28, 29, João 5, 39. Essas referências nos mostram isso. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Nós somos discípulos de Jesus a vida inteira. Aprendemos as primeiras instruções antes do batismo? Sim. É o leite espiritual. Mas isso não para com o batismo. Nós precisamos avançar, crescer, adquirir, evoluir para o alimento sólido. Uma criança, ela inicia a sua vida, os primeiros dias, alimentando-se com leite materno. Não pode comer alimento sólido ainda porque o seu intestino não vai suportar. Mas ele não pode passar a vida inteira alimentando somente de leite. Existem mães que ficam até os 5 anos, 6, e a criança ainda só no leite materno. Mas ele fica raquítico com isso. Ele precisa de alimento sólido. Da mesma forma é o crente. Ele não pode ser aluno a vida inteira, só aluno. Paulo disse assim, vocês já podiam ser mestres, mas ainda necessitam, Paulo não, o autor da Epístola aos Hebreus, ainda necessitam de leite. Precisa crescer espiritualmente. Em todas as profissões é necessário a atualização e a reciclagem dos conhecimentos. Na área de vigilância, por exemplo, para você ser um vigilante, você precisa fazer o curso de formação de vigilante, que demora cerca de 15 dias úteis. Lá nesse curso, é a minha profissão, nesse curso você aprende o código Q, você aprende a falar no rádio, no HT, você aprende regras para atender telefone, você aprende a elaborar um relatório, você aprende noções de direito penal, você tem noções, por exemplo, de primeiros socorros, de prevenção e combate a incêndio, tem toda uma formação dentro da nossa área de atuação. Mas aprende também sobre armamento, munição e tiro, e depois de 2 anos você precisa voltar lá na escola e fazer uma reciclagem de 3 dias. Em várias profissões é assim. O professor, por exemplo, secular, ele necessita ter uma formação superior hoje em dia para dar aulas. Se for para dar aula para criança do ensino fundamental, ele precisa ter um curso de pedagogia. E para outras matérias, ele precisa ter licenciatura, por exemplo, em química ou em física, em educação física. Ele precisa ter uma formação. Mas ele precisa passar por reciclagem, precisa ler. Senão, ele não vai conseguir dar aula. Vai dar uma aula medíocre. Então, no ministério de mestre, é a mesma coisa. O cristão nunca para de aprender, independente da sua posição na igreja.
ele pode ser o pastor presidente, mas ele precisa se atualizar, precisa estudar. A lição nos dá, irmãos, aqui 4 requisitos necessários para o exercício do dom ministerial do mestre. A chamada, claro, é de Deus, é Jesus que chama, que dá ministros à igreja. Isso é indiscutível. Nós não vamos aqui discutir a chamada. Ah, você tem chamada? Sim, Deus chama. Mas é necessário, em todos os dons ministeriais, precisa de requisitos para se exercê-los. Além da chamada, há requisitos na Bíblia para cumprir. E essa lição nos mostra 4 exigências para ser um mestre na igreja. Primeiro, precisa ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Quem ainda não é salvo não pode ensinar a igreja. Como é que alguém que não é salvo, que não recebeu Cristo como o Senhor, não tem compromisso com Deus, pode ensinar a igreja? Vai ensinar o quê? Quem Deus não chama para a igreja, quem ainda não teve uma experiência de salvação. E o seu ensino também não vai produzir resultados, porque vai falar uma coisa e viver outra. Também não tem, virou um hipócrita. Segundo, tem que ter o hábito de ler. A leitura é muito importante em todas as profissões, porque o conhecimento, ele advém da leitura. Mas para o mestre, a leitura é indispensável, é fundamental. Você já imaginou se eu estivesse dando essa aula aqui, sem ter lido a lição? Eu ia passar aqui meia hora, 1 hora falando e acrescentar nada. Precisa ler. Eu conheço pessoas, irmãos, que eles vão pregar sem ler. Ele abre a Bíblia na hora que vai pregar. Pega a Bíblia aqui, ó, e abre. E aí, ele abri aqui, irmãos, eu não preparei, tá, irmãos? Saiu aqui em Isaías 45. Aí vai pregar, não sabe nem o que está falando aqui. E fica 40 minutos repetindo a mesma coisa, falando, esquece o que ele leu, vai falar outra coisa. Não se preparou. Precisa ler. Precisa meditar naquilo que leu, precisa orar. E no ensino é a mesma coisa. Todo professor precisa ser um leitor assíduo e contumaz. Há pastores, lamentavelmente, e professores também, que nunca leram a Bíblia toda, nunca leram um livro sequer. O que alguém assim vai ensinar? Você já imaginou um professor que nunca leu um livro? Não tem uma biblioteca em casa? O mínimo que um professor de escola dominical, um mestre da igreja precisa ter, uma Bíblia de estudo, uma concordância bíblica. Ele precisa ter alguns livros básicos ali de teologia. Precisa ter um curso teológico. Se não tem condições de fazer um curso, mas pelo menos seja um autodidata, compre livros, leia. Tem que ler. Não tem possibilidade de alguém ensinar alguma coisa sem aprender, sem ler. Também, em terceiro lugar, precisa ter um preparo intelectual. Um mestre da igreja precisa ler a Bíblia toda, conhecê-la, sim. Precisa conhecer a linguagem da Bíblia, precisa conhecer a cultura bíblica, precisa conhecer a geografia bíblica, os escritores da Bíblia, ou o gênero literário de cada livro. As datas é importante saber, para não falar bobagens. Existe pessoa que confunde Síria com Assíria. São lugares totalmente diferentes. A Síria, a capital é Damasco, ainda existe o país. A Assíria é outro país, ficava na Mesopotâmia, em outra área. A capital era Nínive, não existe mais esse país. Então, irmãos, é preciso a gente saber essas coisas. Nós não podemos confundir essas coisas básicas da Bíblia. Então, na geografia bíblica, que é uma matéria da teologia, nós aprendemos essas coisas. A Galiléia, essas coisas que eu falei sobre a Galiléia, que a gente estuda na geografia bíblica. Você vai falar, por exemplo, sobre o Rio Jordão, sobre o Mar Vermelho, você estuda isso, né? Sobre os montes de Israel, o Monte Sinai, o Monte Horebe, essas coisas, o relevo de Israel, você estuda na geografia bíblica. Quem escreveu tal livro, quem vai estudar numa matéria chamada bibliologia, faz um panorama do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a teologia do Novo Testamento, outra matéria você vai estudar. Então isso na teologia a gente aprende. Também nós vamos ter outra matéria chamada hermenêutica bíblica. Nessa matéria você estuda os princípios para se interpretar um texto bíblico. Porque muitas heresias, elas provêm de uma má interpretação.
uma interpretação equivocada. Então a hermenêutica bíblica ela serve para isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então tem os princípios, as regras da hermenêutica que nos ajudam a compreender o texto bíblico sem deturpá-lo. É necessário também o estudo secular. A Bíblia não muda, mas o mundo e o conhecimento mudam. Eu me lembro, irmãos, há alguns anos atrás, se você tivesse o ensino médio, a facilidade de você conseguir um emprego era grande. Hoje, para muitas funções que antigamente bastava saber ler e escrever, é preciso ter o ensino médio. E aí você vai com o ensino médio, vem alguém para a fila com faculdade e você fica para trás. Então o pastor, ele vai ter na sua igreja hoje, por exemplo, aqui em São Carlos, que é considerada a capital da tecnologia, porque tem 2 universidades públicas, então você vai ter na sua igreja talvez um doutor. Você vai ter um aluno da USP, um aluno da Universidade Federal de São Carlos. Você pode ter um professor da USP na sua igreja. Irmão, o que tem? O que tem se você falar alguma bobagem no campo secular, vai ficar feio para você e para a igreja. Você perde um pouco a credibilidade. Então é preciso você se atualizar. É preciso você chegou à igreja, só tinha a 4ª série do ensino fundamental. Estude, irmãos. Hoje há ensino à distância. Conclua o ensino médio, faça faculdade, preste concurso público, leia bastante coisa. Tem gente que tem o ensino fundamental, mas é bem informado. Então é importante a gente atualizar o nosso conhecimento. O mestre ele precisa se inteirar sobre as novas descobertas científicas, principalmente da arqueologia. Muitas delas nos ajudam a compreender a Bíblia. Sobre as atualidades, sobre a história. As atualidades, muitas vezes, elas nos ajudam a compreender o cumprimento das profecias bíblicas. Na história também, lendo a história, nós vamos ver que Israel voltou a ser nação em 1948. E aí você compara isso com as profecias bíblicas. Você vai ver que a Bíblia já tinha profecia sobre isso, que Israel ia voltar a ser nação. Não dizia o ano, claro, mas mostrava o acontecimento. E muitos outros ao longo da história. A geopolítica mundial também é importante a gente saber. Saber o que está acontecendo no mundo para se inteirar sobre o cumprimento das profecias. Muito bem, meus irmãos. Também, por último, nós precisamos ter um coração em chamas. Muita gente tem um engano, as horas já se foram, aqui vamos correr para o final, de achar que o conhecimento esfria o crente, mas é o contrário. O conhecimento verdadeiro da palavra de Deus leva o crente para mais perto de Deus. O conhecimento, ele gera, ele produz fé, o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais fé você adquire. Mais você glorifica a Deus, porque você vai vendo as maravilhas de Deus na sua palavra. E o que esfria o crente? O que esfria o crente é, primeiro, falta de oração. O que esfria o crente? O pecado, principalmente o pecado da soberba. A soberba esfria. Tanto o crente que tem conhecimento, quanto o crente ignorante. Se ele for soberbo, ele esfria, ele desvia. Há muitos que são soberbos e não oram, mesmo sendo ignorantes. A pessoa tem pouco conhecimento, mas não ora, não lê a palavra de Deus, não estuda, e aí desvia. São soberbos. Mas existem também pessoas de profundo conhecimento, que são extremamente cultas, que são grandes homens de Deus. Eu vou dar alguns exemplos. Paulo. Por que a teologia não esfriou Paulo? Paulo ele era um profundo conhecedor da Bíblia. Ele era poliglota. Paulo falava o grego, o latim, o hebraico e o aramaico. Era poliglota, como nós já vimos. Conhecia, por exemplo, a cultura grega profundamente. Tinha lido vários livros, falava de igual para igual com um filósofo grego. Mas não esfriou. Teve visões extraordinárias, tinha uma comunhão íntima com Deus. Temos exemplos, por exemplo, Apolo era poderoso nas Escrituras.
Conhecia só o batismo de João, mas era poderoso nas escrituras. Depois o casal Priscila e Áquila lhe orientou sobre o caminho do Senhor e falou sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Não esfriou Apolo, ao contrário, ele se tornou mais fervoroso ainda. Temos também o caso de Martinho Lutero, que era professor de teologia. Não esfriou. Temos o caso de Charles Spurgeon, que ele era um profundo conhecedor da Bíblia, mas era fervoroso, passava horas em oração, evangelizava por toda parte. Temos o caso, por exemplo, aqui na Assembleia de Deus, no Brasil, do pastor Emílio Conde, que era jornalista, escritor, muito culto. E temos no Brasil, inclusive, a Casa de Letras, Emílio Conde, a Academia de Letras. Tem a Academia Brasileira de Letras no campo secular, e no campo assembleiano tem a Academia Evangélica de Letras, Emílio Conde, porque ele era um profundo conhecedor da Bíblia e também jornalista. No campo secular ele também era culto. Temos ainda o caso do pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, que era da Marinha Brasileira, era conhecedor da ciência secular também. E depois se tornou mestre da palavra de Deus. Fez teologia, ele era mestre, por exemplo, em pedagogia, em letras e em teologia. Tem muitos outros aí que são pós-graduados, mas são homens de Deus. Temos o caso do missionário Eurico Webster, profundo conhecedor da Bíblia, teólogo, ensinador, mas era também um homem de oração, um homem muito usado por Deus. E temos o caso do saudoso pastor Valdir Bícego, que foi pastor da Lapa, em São Paulo, que era um homem, um teólogo também, comentarista de lições bíblicas, escritor, pessoa muito culta, mas era também um homem fervoroso, um homem de oração, muito usado por Deus em profecia, na palavra, em revelação. Então, uma coisa não anula a outra. Você pode ser fervoroso no espírito e ser também culto, ser uma pessoa estudada, não tem problema algum. Infelizmente, meus irmãos, eu tenho que dizer isso, o ministério de mestre ele não é valorizado em muitas das nossas igrejas. Muitos mestres, eles militam à própria custa. Eles são obrigados a bancar os próprios estudos e até os materiais didáticos usados na igreja. Nós vemos muitos professores de escola dominical, por exemplo, que eles não têm o básico para dar aula. Não tem. A igreja não pode comprar. Às vezes um data show, às vezes uma lousa. Tem professor que ele tem. Se ele quiser ter isso, ele tem que comprar ele mesmo. Um livro, formar uma biblioteca na igreja para dar subsídio aos professores, não se tem dinheiro para isso. Porém, em contrapartida, abrem as portas e dão vultosos cachês aos pregadores do reteté, que só fazem barulho sem nenhum conteúdo bíblico. Então precisamos mudar esta realidade. Concluindo a nossa lição, irmãos, nós vimos nessa lição que, seguindo o padrão de estudo dos dons ministeriais, nós vimos que Jesus é o padrão de todos os dons espirituais. Ele é apóstolo, ele é profeta, evangelista, ele é o bom pastor e é também o mestre por excelência. Nós vimos como esse dom era exercido na igreja primitiva, vimos também como este dom deve funcionar na igreja atual, vimos também as características e os requisitos para o exercício do dom de mestre. É urgente que a igreja desperte para a necessidade de ensinar a palavra de Deus. Muitos pastores não têm tempo suficiente para ensinar profundamente a palavra de Deus como deveria, porque tem muitas ocupações o ministério pastoral na atualidade. Por isso, é importante a figura do mestre, o dom ministerial de mestre. Mas o pastor precisa ensinar também. A Bíblia diz que o pastor precisa estar apto para ensinar. Então, para que tenhamos uma igreja sadia, nós precisamos ter um ensino sistemático da palavra de Deus. Pastores, valorizem a escola dominical. Não abram mão do culto de ensino, do ensino da palavra. Promovam escola bíblica para obreiros. Aqui em São Carlos, graças a Deus, nós temos
apoio à escola dominical. Nós temos seminários de escola dominical aqui em nossa igreja, todos os anos temos. Nós já tivemos cursos para professores da escola dominical, eu participei. Nós temos também escola bíblica para obreiros todos os anos. É muito importante isso. Seminários, já tivemos seminários de música, seminários para mulheres, seminários para homens, para casais, tudo com base na palavra de Deus. Não podemos, irmãos, abrir mão do ensino bíblico nas nossas igrejas, para que o povo de Deus não seja destruído. Deus abençoe os irmãos, orem por nós. E domingo pela manhã, para os irmãos que estão aqui em São Carlos, nós estaremos na nossa aula na Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação Monte Oreb, aqui em São Carlos, na rua João Antônio Boni, 650, aqui no bairro São João Batista. Então, você que estiver aqui na cidade de São Carlos, é nosso convidado para estar conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esta aula, esta noite. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ensinar a Tua Palavra. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá graça e sabedoria para falar a Tua Palavra. Abençoe todos os que me ouviram esta noite, Senhor, que esta palavra fique gravada em seus corações e sirva de edificação para a sua fé. Eu te agradeço por todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Um bom fim de semana a todos, em nome de Jesus.